você vê, há pessoas que elas procuram se defender sua família, né? Há pessoas que ela constrói muros altos cercando a sua casa, ela coloca um portão de ferro com fechaduras, cadeados, porque ela quer defender a sua família, defender a sua casa. O lojista, o comerciante, aquele que tem uma indústria, né? Então ele tem um prédio onde funciona o seu estabelecimento, ele coloca ali câmeras de segurança, alarme, ele investe pesado, ele paga vigias para ficar ali circulando a região onde tem a sua empresa, para defender a sua empresa. Mas nem sempre a pessoa entende a importância de defender aquilo que é de mais precioso, a fé. Então, vamos ler o estudo. Então diz assim, no livro de Salmos, capítulo 73, versículo 1 ao 3, diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? Pois eu invejava a quem? Os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Quem escreveu essas palavras? Essas palavras foram escritas por um homem chamado Asaf. E quem era Asaf? Vamos ler. Asaf, autor deste e vários outros salmos, quem ele era? Um levita, escritor, cantor, músico e profeta. Quer dizer, não era um homem qualquer, né? Então Asaf era autor deste e vários outros salmos. Ademais, ele era um levita, escritor, cantor, músico e profeta, que liderava o louvor no tabernáculo na época do rei Davi. Ou seja, já era um homem de considerável sucesso como servo de Deus. Porém, em um momento de sua vida, Asaf enfrentou um grande conflito interior, quando perdeu o foco do serviço a Deus e passou a notar como alguns maus eram bem sucedidos. Está claro isso? Sim ou não? Inclusive, olhe para mim. Isso aqui mostra que eu estou sujeito, mesmo eu sendo bispo, pastor, mesmo eu tendo o Espírito Santo, eu estou sujeito. Em um momento, ser atingido por esse sentimento maligno, a inveja. Asaf era um homem de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai verificar que a inveja, ela está do início ao fim da Bíblia. A inveja é uma obra da carne. É claro, quando a pessoa é invejosa, isso mostra que ela ainda não foi regenerada, né? Ela não nasceu de novo,
Toda pessoa invejosa mostra que ela não nasceu de novo, ela não foi transformada pelo Espírito Santo. Porém, a pessoa que tem o Espírito Santo, aquele que já é um servo de Deus, um membro antigo de igreja, também pode, num dado momento, ser atingido por esse mal. O problema de muitos cristãos é se esquecer que a natureza humana ainda está presente. Entende o que eu estou dizendo ou não? Eu sou um novo homem? Sim, eu sou um novo homem. Eu nasci do Espírito Santo. Mas eu sei que eu ainda carrego comigo a velha natureza. Ah, bispo, eu não estou entendendo, eu não penso assim. Leia a Bíblia. Quando o apóstolo Paulo, ele fala da luta da carne e do espírito, o que ele está falando ali? Ele está falando exatamente disso. Ele está dizendo que mesmo o cristão tendo o Espírito Santo, sempre vai haver uma luta entre a carne e o espírito. Por isso ele diz assim: andai em espírito, andai no espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Eu tenho o Espírito Santo, mas se eu deixo de andar no espírito, em espírito, então eu vou acabar nutrindo toda sorte de desejos da carne, um deles a inveja. Foi o que aconteceu com Asaf. O versículo 12 do Salmo 73 diz assim: eis que são estes os ímpios, Asaf falando, eis que são estes os ímpios, e, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Olha só o que ele disse, a besteira que ele disse. Olhando para os ricos, olhando para os pecadores que enriqueciam, olhando para os injustos que tinham êxito, e é o que acontece hoje. Às vezes você está andando com Deus, sendo reto, sendo justo, né? Não caindo nas tentações, você evita o mundo, ou seja, você procura fazer tudo como Deus quer. Aí você olha para o lado e você vê pessoas sendo injustas, enganadoras, que não têm a retidão que você tem, se dando bem, e você enfrentando grandes lutas. Não é esse o cenário? É esse ou não é? Sim ou não? Aí vem o diabo e sopra. Está vendo? Você está aí perdendo o seu tempo. Vem o diabo e fala assim: aí ó, do que adianta você seguir a Deus, servir a Deus? Olha para a tua vida e olha para a vida daquele ali que é incrédulo. Às vezes o diabo usa um amigo, um companheiro de trabalho, um familiar. Sim ou não? Sopra. Asaf disse assim: eis que são estes os ímpios,
e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Aí ele acrescentou: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Aí o estudo continua: a inveja pela prosperidade e o sucesso alheio, o que diz, gente? Também tem sujado o coração e os olhos de muitos cristãos. E a inveja, como uma bactéria mortal, vai adoecendo a fé e a vida espiritual dessas pessoas. Elas se tornam frustradas e amargas. Frequentemente derramam queixas sobre a própria vida e críticas sobre aqueles que elas invejam. Começam a se achar injustiçadas, vítimas de outros que nunca as ajudaram, e até de Deus, que não considerou todo o seu serviço e pureza de coração. De fato, é uma tentação se comparar com outras pessoas e se julgar mais merecedor do que elas, principalmente quando andamos na retidão, trabalhamos duro e outros aparentemente não. Injustiça. Por quê? Eu faço tudo certo. Porque ele e não eu. São essas palavras que o coração contaminado pela inveja leva uma pessoa a falar. Injustiça. Porque eu, ou melhor, porque eu faço tudo certo, porque ele e não eu. Esse sentimento contaminou o coração de Asaf e quase o derrubou. No versículo 21 e 22 do mesmo capítulo diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Embrutecido, para quem não sabe, é o mesmo que estupidez, né? A pessoa que perde a capacidade de refletir, se torna estúpida, insensível. Então a inveja torna a pessoa estúpida. A inveja leva a pessoa a ser aquela pessoa enrijecida, né, tosca. Ele disse: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como o quê, pessoal? Era como um irracional à tua presença. Quer dizer, ele disse assim: olha, eu fiquei ignorante, irracional na presença de Deus. É isso que o diabo faz. O diabo, ele não quer que você pense, que você use a razão. Quando eu falo você, eu também estou falando para mim. Ele quer que nós sejamos ignorantes, venhamos nos deixar levar pelos sentimentos. Os sentimentos. Ainda diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Eu tenho que carregar essa consciência. Eu sou responsável
em preservar minha fé, meu coração. Eu sou responsável em me cuidar para que eu não seja contaminado com a inveja. A inveja. O livro de Provérbios diz assim, capítulo 14, versículo 30. Coloca aí, meu filho, por favor. 14, 30. Olha só, diz assim, olha. Lê comigo em voz alta. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Eu falava minutos atrás, a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que apodreceram, morreram, sofreram o juízo de Deus por causa da inveja. Caim matou Abel por inveja, trouxe sobre si maldição. A Bíblia fala de 3 homens, Datã, Corá, Datã e Abirão, que tiveram inveja de Moisés e Arão. Depois você pode ler, o Salmo 106 fala, eles sofreram juízo de Deus. Saul, um homem que tinha o Espírito de Deus, rei, ungido por Deus, teve inveja de Davi, perseguiu Davi. Leia depois como é que foi o fim da vida de Saul. E outros exemplos mais. Então, eu tenho a responsabilidade, você tem a responsabilidade de se autoexaminar e ver as raízes, né? Como é que está o seu coração, o que você está nutrindo, o que está nascendo em você. Aprenda a rejeitar, a dizer não. Vem um pensamento ruim, negativo, contra alguém, né? Vem qualquer sentimento, nasce aquilo em você, aprenda a rejeitar, aprenda a colocar seu joelho no chão e falar para Deus: eu não aceito isso em mim, eu entreguei meu coração para Ti, como é que eu posso aceitar isso? Não, tira isso de mim. Porque se você não tem uma ação ou uma reação com relação a esse sentimento, ele vai crescer, ele vai ganhar corpo. Asaf disse: eu quase caí. Aí, para terminar, o estudo fala assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Quer dizer, eu entrei no santuário de Deus e vi o fim daqueles em quem eu tinha inveja, daqueles que eu tinha inveja. Eu entendi. O parágrafo seguinte diz: aqui subentende-se que Asaf passou pelo altar de Deus antes de entrar no santuário, como era de costume no serviço do tabernáculo. E fazendo isso, o que diz, pessoal? Conseguiu deixar no altar aqueles sentimentos e pensamentos malignos. Ouviu a voz de Deus, que lhe esclareceu tudo. Daí, largou aquele peso emocional, foi curado e recobrou a comunhão com Deus. O cristão que quer defender a sua fé da inveja, do ciúme e da dor de cotovelo do sucesso alheio, precisa fazer este exercício constantemente. Não olhar para a vida dos outros, quer sejam os irmãos na igreja ou os incrédulos no mundo. Jamais se comparar com ninguém, nem cobiçar o testemunho dos outros. E se mesmo assim brotar uma inveja, logo levá-la até o altar, deixá-la diante de Deus e voltar o foco para a sua própria vida. Às vezes, né, você
vê um testemunho, e por que que nós trabalhamos com testemunho? Trabalhamos com testemunho não para despertar inveja nas pessoas, mas trabalhamos com testemunho para mostrar que a palavra de Deus se cumpre na vida daqueles que se entregam. Trabalhamos com testemunhos para levar esperança, despertar a fé daqueles que estão desesperançados, já se entregando para os problemas, desistindo da vida. Mas aí alguns veem o testemunho e fica assim: ah, não, Deus tem que fazer o mesmo na minha vida. Ah, não, porque ele conseguiu e eu não consigo. Não, esse não é o caminho. O caminho é o seguinte: você tem que ficar feliz com o que Deus está fazendo na vida dos outros. Fique feliz. Amém, pessoal? Olhe e diga assim: graças a Deus, que maravilha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Ó Deus, eu te louvo. Poxa, eu estou vendo aqui a sua bondade. Aí alguém diz: mas bispo, tá bom, eu falo isso, mas e eu? Viva a sua fé. E Deus vai fazer o que Ele quer. Ele vai cumprir a vontade dEle na sua vida. E lá no livro de Tiago, para a gente terminar, diz assim: olha, quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre, através do quê? Pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes, o que, gente? Amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, que mais? Animal e diabólica. Então, a inveja, o sentimento faccioso, né? Aquelas pessoas que causam divisão, e muitas das vezes por causa da inveja. Aqui diz que essa sabedoria não vem de Deus, é terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa.